Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma transmissão, estamos ao vivo, nessa tarde de domingo. Antes de ir ao texto e começar essa mensagem, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, lá no livro de Jó, no capítulo 13, no versículo 15, diz assim a Bíblia: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém o hipócrita não virá perante ele. O sofrimento de Jó é bem conhecido. O nível de provação que esse servo teve que enfrentar, as lutas que se apresentaram diante dele, talvez seja uma provação incomparável. Não tem um outro caso na palavra de Deus de tamanha provação de um homem normal, podemos dizer assim, que Jesus, como um homem, sofreu tanto ou mais, levou o pecado de toda a humanidade, mas é uma outra situação. Jó, quanto homem, sofreu, mas ele se manteve firme no Senhor, firme em continuar servindo e crendo no Senhor. No outro versículo ele diz que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele virá. Então ele tinha uma convicção, uma certeza: eu sei que o meu Redentor vive, da existência de Deus, da presença de Deus na sua vida, muito embora aquelas situações, todas as áreas da sua vida, aquelas lutas provações estivessem acontecendo. E nesse texto não é diferente. Jó, ele reafirma e ele diz: olha, ainda que o Senhor me mate, aqui ele falando para os seus amigos, ainda que Deus me mate, ou seja, ainda que ele me leve, e é esse o contexto, né? E talvez seja o sentido real da expressão, ainda que ele me leve às situações mais extremas, às piores situações, eu continuarei nele esperando. Nele esperarei, diz o texto. Deus nos leva, às vezes, aos vales mais escuros, aos desertos mais secos, né? Para provar a nossa fé, mas também não só para isso, não é sem propósito. Toda provação cumpre um propósito divino. E o primeiro propósito é nos reconectar ao trono do céu. Esse é o primeiro propósito. E nas provações, nas orações, C.S. Lewis diz que nós, na bonança, ouvimos a voz de Deus como sussurros, mas os gritos da eternidade nós ouvimos realmente através das provações. É tão nítida a voz de Deus, tão clara a palavra dele. O ser humano, ele se abre para a presença do seu Criador quando passa por um momento de dificuldade. Ficamos mais sensíveis. Infelizmente isso é necessário, não é porque Deus quer que seja assim, é por conta da nossa cerviz, do nosso coração, que é muito duro. Então Deus, ele nos conduz a esse processo para primeiro mudar a nossa relação com Ele, a relação dele conosco, para nos trazer para perto. E depois sim, mudar a nossa vida, o nosso ser primeiramente, a nossa estrutura, ser transformada, e aí sim a nossa vida de uma maneira externa. Às vezes a gente quer isso, né? É o acabamento da obra. A vida sendo transformada, as situações sendo mudadas, as portas se abrindo, as bênçãos chegando. Mas antes disso, nosso interior tem que ser mudado, deve ser mudado. E antes disso, a nossa relação com Deus deve ser mudada. Não existe todo um processo. Ainda que ele me mate, nele esperarei. E aí Jó segue dizendo: contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. O que vinha a ser os caminhos de Jó? Caminho de equidade. Era um homem que se apresentava diante do Senhor, oferecia holocausto, sacrifício pela sua vida e pela sua família, fez um concerto com os seus olhos, andava em retidão,
andava buscando a justiça de Deus, era um homem reto e temente a Deus, diz a palavra. Esses eram os caminhos de Jó. E é difícil se manter nesse caminho, é difícil se manter fiel quando pensamos que Deus está sendo infiel. Eu vou ressaltar, quando pensamos que Deus está sendo infiel. Porque é exatamente essa sensação que vem em momentos de dificuldade. Nós pensamos que Deus está falhando conosco. E aí vem aquele sentimento assim: Senhor, eu fiz tudo certo. Eu faço tudo certo. E por que não acontece? Por que o Senhor não faz? Cadê a sua parte? Não é verdade? Pensamos que Deus está sendo infiel. Porque as coisas não estão acontecendo no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. Então ele diz: olha, eu defenderei os meus caminhos diante dele. Eu não vou mudar a minha postura, a minha posição, a minha fé. Jó, ele mostra que independentemente das circunstâncias, a fé dele estaria ali, firme em Deus, seria inabalada, inabalável. E a confiança dele não mudaria. É difícil isso, hein? A gente manter uma mesma confiança, manter uma mesma fé, manter uma mesma força e convicção e esperança quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem é fácil glorificar a Deus. Quando o milagre acontece, é fácil dar testemunho do milagre. Difícil é dar testemunho sem que o milagre já tenha ocorrido. Difícil é glorificar no meio da provação. Isso é difícil. Quando somos lançados nas fornalhas, nós nos acuamos, ficamos quietinhos na nossa, não queremos levantar, não fazemos que nem aqueles 3 jovens que foram lançados e ficaram andando na fornalha. Deus conduziu uma aprovação, minha irmã, meu irmão. E essa aprovação, ela vai aperfeiçoar a sua fé, refinar como ouro, diz a palavra, a fé. É necessário. A aprovação não só fortalece a sua fé, dá robustez à sua vida espiritual, mas ela também tira de nós toda impureza, tudo aquilo que Deus não quer mais que esteja na nossa vida. E então, depois de todo esse processo, no final, existe sim uma recompensa, existe sim um galardão, existe sim uma resposta, existe sim a bênção, a promessa que você tanto almeja. Mas como eu disse ali no início da mensagem, isso é o acabamento. Isso é o final, o grande final da bênção de Deus após um deserto de provação. Nesse momento e por hora, a nossa palavra tem que ser a de Jó. Nele esperarei. Diante dele eu defenderei os meus caminhos. Ainda que tudo vá mal, ainda que tudo ocorra da pior maneira possível, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança não está atrelada às circunstâncias, não está atrelada ao tempo, não está atrelada àquilo que os nossos olhos veem, mas está atrelada ao Senhor. Por isso ele termina dizendo: também ele será a minha salvação. É a nossa salvação. É ele quem nos tira dessas situações que às vezes parecem labirintos na nossa vida. É Deus quem nos mostra o caminho, a porta de saída desses labirintos. Confia. Eu sei que é difícil talvez hoje virar para ti e falar: olha, creia, descansa. É muito difícil. Fácil é falar, mas o primeiro passo você pode dar. Dobre seus joelhos, ore no meio da angústia, confesse, e o Senhor, ele te abençoará. Ainda que em meio à dor, ainda que em meio ao sofrimento, o Espírito Santo, ele entrará no seu coração e tirará toda a angústia. Que Deus te abençoe nessa tarde de domingo. A paz, Senhor Jesus.